Boa noite, amigos da Rádio Seara de Luz. Meu nome é Danilo De Biasi e estamos aqui mais uma vez no programa Prece das 22 horas, um programa que visa vibrar por toda a humanidade. Hoje, antes de fazer a vibração, nós vamos falar sobre um livro que eu comecei a ler. Ele chama assim, A Quadrilha, o Fórum de São Paulo. É um livro do Robson Pinheiro. Mas na verdade eu queria falar sobre apenas o. Deixa eu me ver aqui. O segundo capítulo. Eu nem terminei de ler o livro ainda, mas o segundo capítulo eu achei super interessante. Esse livro, ele é de uma série, né? Tem um outro livro antes desse, chamado O Partido. Eu achei um livro razoável, mas esse segundo livro aqui, chamado A Quadrilha, eu achei muito legal porque ele já começou com um tema muito bom. Resumidamente, é um livro que fala sobre a situação atual, a situação política atual do Brasil. E nesse capítulo 2, eu vou falar de forma bem simples, né? Mas depois vocês podem ler para acompanhar e pegar todos os detalhes. Mas nesse capítulo 2, eles abordam um espírito do mal, vamos dizer assim, que faz parte do plano político do Brasil. E eles fazem perguntas para esse espírito, né, para saber quais são os planos e qual que é a visão deles, pensando na situação atual do Brasil. Então, é legal que esse espírito do mal, né, como eu coloquei aqui, ele fala um pouco do povo brasileiro. Qual que é a visão do povo brasileiro? O que eles veem que o povo brasileiro é. Então eu vou ler aqui para vocês. Os que se colocam como necessitados habituaram-se a viver com migalhas. Puseram-se na vida como derrotados, e por não quererem lutar, trabalhar e crescer, pois isso exige esforço, desejam tudo de graça, cada vez reivindicam mais e se dedicam menos ao trabalho, que os tiraria da dependência excessiva para com os poderosos. Olha que interessante, né? Apesar de ele ser um espírito maligno, eu creio que ele esteja falando a verdade aqui, e eles usam essa fraqueza, essa característica negativa do brasileiro para se apoderar. É lógico que não é não é todo mundo, né? É só uma parte da população brasileira, lógico, senão não estaríamos na situação que estamos. Mas é muito interessante aqui que eles falam que o povo ele quer tudo de graça e não quer trabalhar, eles se dedicam muito pouco ao trabalho. E a solução aqui ele fala, se as pessoas trabalhassem, isso iria tirar a dependência excessiva para com os poderosos. Né? Então, às vezes a gente fica lá na nossa zona de conforto, esperando as coisas acontecerem e esquecemos que nós mesmos podemos tomar a rédea e pelo menos tentar fazer alguma coisa para o país ficar melhor. Então esse espírito deixa escapar isso aqui pra gente, que a gente tem que sair dessa dependência excessiva e nós mesmos começarmos a criar oportunidades, a sairmos dessa situação que o Brasil está hoje. E aí ele continua assim. No fundo, porém, almejam tão somente estar sob os cuidados de algum responsável, como eternos adolescentes mimados que são. Querem mesmo ficar à sombra dos que comandam, desde que tenham certas regalias asseguradas. Ou seja, né, só vê o próprio lado, e mesmo que tá tudo desabando, mas se tiver alguma coisa a favor próprio, acaba concordando. Isso não é legal. Ele continua. Contentam-se com mesadas e misérias, passam sua vida patética, iludindo a si mesmos, e projetam a culpa de tudo o que lhes sucede nos poderosos, em torno de que gravitam naturalmente. Ou seja, mais uma vez ele fala que, né, fica na dependência dos poderosos, qualquer problema que tem,
já terceiriza a culpa é deles, e acaba não fazendo nada para mudar isso, né? Então, quando a gente reclama de alguma coisa, qual é a primeira coisa que a gente precisa pensar? O que eu posso fazer para mudar isso? Né? Porque a gente pode, a gente tem muita força. E aí, continuando, eles comportam-se como o adolescente invejoso do que os pais conquistaram, mas incapaz de encontrar em si forças para abandonar o abrigo que lhe proporcionam. Ou seja, acaba ficando viciado naquela zona de conforto, não vê saída e acha que é só aquilo, que o mundo é só aquilo. Então, a gente sabe que não é isso, que a gente pode sim ir além, né? Fazer mais. E aí o espírito que estava entrevistando ele perguntou: caso você decidisse ajudar a resolver os desafios humanos ligados à política, usando seus agentes encarnados para auxiliar a humanidade, o que você faria? Que proposta apresentaria com o intuito de aprimorar a sociedade? Aí esse espírito mal responde: ajudar os humanos encarnados? Acha que algum dia pretendemos isso? Pensa que existe algum jeito de ajudar quem não se ajuda? Olha que interessante. Né? Realmente, não dá para ajudar quem não se ajuda, quem não quer ser ajudado. Esse é o ponto principal que eu queria chegar. E ele continua: essa gente acredita em tudo que os políticos e os religiosos lhe dizem. A memória histórica é falha, curtíssima e desvalorizada. De acordo com as promessas e com os benefícios que ganharão, segundo creem os encarnados, rapidamente abstraem do passado das pessoas que eles próprios elegem para os dirigirem. Acha realmente que há como auxiliar essa gente? Ou seja, né, é uma coisa que acontece e não deveria. Os políticos vão lá quando tem lá a propaganda política, os debates, fazem 1000 promessas e após serem eleitos, no dia seguinte, eles fazem tudo ao contrário, de cara lavada, e teoricamente fica por isso mesmo, né? Será que a gente deve permitir que isso aconteça? Né? Porque é muito fácil você ir na frente da televisão e prometer mundos e fundos, aí a gente volta nessa pessoa e ela não faz absolutamente nada. Pior ainda, na próxima eleição, a gente vai lá e reelege essa pessoa. Isso é um ponto que a gente deveria pensar a respeito e refletir mesmo, né? Tanto de político como de religioso. Muitas vezes, né, a gente recebe uma orientação, mas é uma orientação vaga. Será que a gente não precisa nós mesmos dar o primeiro passo, né? Como fazer para dar o primeiro passo? Essa é a pergunta-chave. Aí depois tem mais uma parte legal aqui. Aí ele fala de um ponto-chave que poderia resolver o problema. Ele fala assim: antes de atacarem o quadro social, os problemas de segurança, de alimentação e de manutenção de saúde pública, talvez fosse preciso reformular um setor que está na base mesmo dos conflitos vividos pelos encarnados: a educação. Não adianta os dirigentes humanos dispensarem fortunas buscando amenizar a pobreza e os outros desafios sem investir na educação. Isso é um ponto muito, muito, muito importante. Devido à situação política que temos hoje, a gente vê a nossa educação, a educação pública, até mesmo a privada, cada vez com a qualidade mais inferior. E eu não vejo nenhuma proposta de político a favor da educação ou algum projeto que esteja, né, realmente funcionando. Parece que cada vez mais eles querem que o povo fique mais ignorante. E de certa forma a gente acaba aceitando isso, porque a gente vê nas escolas como é difícil para o aluno, para o estudante estudar devido às greves, devido a tanta... Né, a gente tem tanta informação hoje que a gente acaba não guardando nenhuma para nós mesmos. Os professores, uma situação, né, horrível, e
e nada se faz a respeito. Muito pelo contrário, quando os professores vão lá protestar, eles apanham. Então acho que tá na hora da gente começar a apoiar os professores, trazer a educação de casa, tentar passar para os nossos filhos, né, bons valores. E livros, é muito importante as pessoas lerem livros. Eu acho que a educação é a principal ferramenta para sairmos desse atoleiro que estamos. Eu penso assim, se a gente começar a investir na educação hoje, daqui a 20 anos, vai começar a ficar legal o nosso país. Ou seja, enquanto a gente não começar a investir em educação, não vai ter santo que nos ajude, não vai ter intervenção divina que nos ajude, porque a gente sabe que isso não acontece. A gente precisa dar o primeiro passo, tem que se ajudar para ser ajudado. Então seria algo que a gente poderia cobrar bastante aí, né? Logo logo vai ter eleição de novo, e seria algo importante nós cobrarmos educação. E do que eu falei, né, dos governantes fazerem as promessas, aí chega na hora não prometem nada. A gente tem o direito de ir por exemplo, se você votou no prefeito tal, e aí ele não cumpriu, não vem cumprindo com o que ele promete, você tem o direito de marcar uma reunião e conversar com ele. Muitas vezes essa reunião, muitas vezes não, algumas vezes essa reunião é paga, mas por direito não deveria ser, então você pode exigir o seu direito de conversar, de ter essa reunião. E exigir o seu direito. E aí você vai falar, mas eu vou lá, não vai adiantar nada. Mas imagina se todo mundo começar a fazer isso, né? Se todo mundo começar a realmente entender o que a política é e como podemos nos defender. Não adianta ficar um querendo brigar com o outro. Eu acho isso tão assim, triste, muito triste. A população começou a brigar entre si. Isso não acontecia até um tempo atrás. E de 5 anos para cá, 3 anos para cá, isso tem acontecido muito. Né? A pessoa fala, mortadela, coxinha. Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. A gente esqueceu daquela música, né? O povo unido jamais será vencido. Então nós precisamos nos unir novamente. Tá? O governo, os políticos, eles saem da população. Então a gente tem que começar a aumentar os nossos valores para quando, né, surgir novos políticos, eles tenham esses valores, eles possam ao menos tentar, porque hoje é tão difícil. Você imagina um político honesto indo lá para a Câmara dos Deputados, indo lá para a Prefeitura. Como é que ele consegue trabalhar honestamente? Sendo que tem um monte de esquema fraudulento e que se ele fizer diferente, esse esquema acaba sendo visado. Então ele tem que seguir o sistema, né, como eles falam. Então a pessoa já chega lá tendo que roubar. É lógico que isso não acontece, a gente sabe que tem milhares aí de políticos honestos, mas é muito difícil para eles. A gente tem que entender também o lado deles. Imagina se você fosse político hoje, estivesse lá na Câmara dos Deputados, e você quisesse ser um cidadão do bem, um político do bem, né? Como ia ser difícil. A gente vê alguns exemplos, aí não vou citar nomes, mas é muito difícil para eles manterem a posição de honesto e realmente fazer uma coisa que ajude a população, que não tenha interesse próprio ou manipulação dos partidos. E só para finalizar, além da educação, que eu acho que é o mais importante, mas só para finalizar, eles também falam do alimento, né? É engraçado, mas o Espírito fala aqui: dão comida de mais baixa qualidade, muitas vezes nociva aos próprios filhos. Se agem assim com a prole, ou seja, com os filhos, então imagina consigo mesmos. Então, né? A alimentação é a base de tudo. Se você não alimentar bem o seu filho nos primeiros 3 anos de vida, ele não vai ter todos os nutrientes necessários para formar o cérebro dele, por exemplo.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente está cada vez consumindo coisas mais artificiais, a gente sabe que tem muita coisa ruim que vem dos mercados, a gente tem que começar a selecionar o que vem para o nosso prato. E eu sei que isso é muito difícil, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Então, muito cuidado com o que você escolhe para pôr no seu prato, para pôr no prato do seu filho, porque isso realmente faz muita diferença, né? Porque é o que nos mantém, é a nossa energia, é o que nos mantém vivo, é o alimento. Ele também fala aqui do ambiente, ele fala assim: não sabem conviver em sociedade e não têm o mínimo de postura diante da própria vida. Repare que o povo não sabe conservar minimamente o ambiente onde vivem. Poluem com lixo mental a casa, a rua e o próprio visual, até a intimidade. Isso se dá sem a nossa ajuda. Ou seja, a gente não precisa de más influências ou de obsessores ou qualquer coisa assim para fazermos coisas ruins com o nosso próprio corpo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso, eu gostaria que vocês realmente lessem esse livro, eu achei muito bacana, eu peguei só algumas partes, mas eu gostaria que vocês lessem e tirassem as suas próprias conclusões, porque eu acho que está na hora do povo se levantar, não ficar um brigando com o outro, mas dar o primeiro passo, sabe? Quanto à honestidade, né? Aquelas mínimas corrupções que todo mundo fala, né? O gato da net, o troco e tudo mais, né? Então a gente tem que começar a rever os nossos valores. É difícil, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Também temos que cobrar do governo aquilo que foi prometido. Não podemos deixar que eles prometam qualquer coisa e no outro dia façam tudo diferente e fique por isso mesmo. Então, né, tá chegando aí 2018. Uma outra coisa, eu estava finalizando, mas vamos falar. Eu vejo que vocês já perceberam que são sempre os mesmos que vão para as candidaturas, são sempre os mesmos, a gente acaba que não tem opção para quem votar, parece que é tudo bandido. E muitas vezes tem sempre um ou outro que é bom, às vezes na última eleição de governador, tinha um carinha lá que eu achava muito legal, também não vou citar nomes, mas ele teve pouquíssimos votos. Por quê? Porque a gente acaba votando só naqueles que a mídia nos apresenta. E vocês acham que a mídia quer nos dar uma opção boa, sendo que eles, né, a mídia é um dos detentores do poder aqui do Brasil? Então, não vamos cair nessa cilada novamente. Em vez de votar no que a mídia nos propõe, que às vezes é um ou dois, vamos, através da internet, a internet é uma boa ferramenta para isso, pesquisar e ver quem realmente é um candidato bom, um candidato que você acha que é honesto, que vai ajudar a sociedade, independente desse negócio de pesquisa, se ele está lá atrás, vota nele, né? Eu acho que é assim que a gente começa a mudar a história desse país. Em vez de votar naqueles dois lá que estão sempre em primeiro lugar, que a mídia só fala deles, aqueles que têm mais tempo de propaganda política na televisão, vamos votar naquele que a gente realmente acha que seria um bom político, mesmo se ele tiver pouquíssimos votos. Isso vai fazer a diferença, tenho certeza. E vamos agora fazer a nossa vibração, né? Partindo desse assunto, não nos resta outra vibração se não for pelo nosso país, que acho que precisa bastante de vibrações, de boas energias, né? Temos que sempre sermos otimistas, porque é o que nós precisamos nesse momento, nos unirmos, toda a população unida, e pensarmos positivamente e darmos o primeiro passo. Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, respirando fundo, fechando nossos olhos.
deixando que saia qualquer pensamento negativo. Deixando nossa mente bem tranquila, bem harmônica. Entrando em sintonia com o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, com todos aqueles que querem bem essa rádio, esse programa, nossos amigos espirituais, nosso Mestre Jesus Cristo. E assim nessa sintonia de paz, de amor, de esperança, caridade, vamos vibrando intensamente por toda a humanidade. Vibrando especialmente pelo nosso país, pelos nossos políticos, governantes, pelos juízes, aqueles que estão fazendo um trabalho para recuperar o Brasil. Vamos enviando muito amor para todas essas pessoas, enviando amor também para o povo brasileiro, para que possamos nos unir, sejamos a partir de agora um povo unido, em prol de melhorias, em prol de trabalho, que Jesus possa nos abençoar e nos apoiar neste momento. Tenhamos muita fé. Que assim seja.